Foi no sertão de Minas, nos confins de um lugar que nem tem mais nome em placa, que aconteceu uma coisa que ninguém da redondeza esqueceu. Isso já tem uns 20 anos, mas quem viu, ainda hoje, evita passar perto da estrada velha que leva até a capela de São Cipriano, especialmente às quintas-feiras de lua cheia. Na época, eu trabalhava numa fazenda que ficava a uns 12 quilômetros do povoado. Era tudo muito afastado, cercado de eucalipto e mata fechada, com aquelas estradinhas de terra esburacadas que viram lama só de o tempo ameaçar chuva. Lembro que era fim de mês, noite abafada, e eu tinha ido deixar umas encomendas no povoado. Voltei tarde, já depois das 11. O céu estava limpo, com uma lua grande e amarela, quase encostando no morro. A noite parecia quieta demais, daquele tipo de silêncio que aperta o peito, como se o mato estivesse prendendo a respiração. Quando peguei a subida perto da capela abandonada, foi que senti a mudança no ar. A temperatura caiu de repente, como se eu tivesse entrado num quarto fechado há anos. Os grilos pararam, o vento sumiu e até o barulho do motor da moto parecia abafado. A estrada ali era ladeada por cercas de arame farpado e uns paus de madeira podre. E do lado direito ficava o Morro da Vargem Queimada, onde dizem que muito pecado foi enterrado sem missa nem reza. Foi então que vi a luz. Primeiro pensei que fosse incêndio no mato, uma daquelas queimadas espontânea, mas o fogo estava no chão da estrada. Não era chama normal, era um clarão laranja dançando como labareda viva, só que sem fumaça. E no meio do clarão, ouvi o trote. Era um som ritmado, pesado, como casco de animal grande batendo no chão seco. Achei que fosse cavalo solto, mas logo a coisa apareceu. Veio cavalgando em minha direção, com os cascos soltando faísca a cada passada. Era uma égua enorme, cor de ferrugem, mas onde deveria estar a cabeça havia só um buraco em brasa, uma explosão contínua de fogo que saía do pescoço como uma fornalha aberta. O calor chegou antes da criatura. Era como se o ar se dobrasse ao redor dela, tremeluzindo como miragem. A criatura relinchava, um som que parecia misto de mulher gritando e bicho morrendo, um grito agudo que fazia a carne arrepiar até a raiz do dente. Fiquei paralisado. A moto morreu sem motivo e o farol apagou como se alguém tivesse soprado. O tempo pareceu congelar. A mula sem cabeça parou diante de mim. Mesmo sem olhos, sentia que ela me encarava. As labaredas ganhavam força e o cheiro de enxofre e cabelo queimado era tão forte que comecei a sufocar. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia nem tentar rezar. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu só conseguia encarar aquela presença impossível. De repente, ela empinou as patas dianteiras. O fogo explodiu no ar e o som foi tão alto que parecia trovão. Pensei que fosse morrer ali mesmo. Mas num piscar, ela virou e disparou em direção ao mato, sumindo entre as árvores, deixando atrás de si um rastro de brasas no chão e um cheiro de morte no ar. O silêncio voltou devagar, como se o mundo tivesse sido deixado em pausa por um instante. Levei mais de 1 hora para fazer a moto pegar. Voltei para a fazenda com o corpo inteiro tremendo, o coração disparado e um gosto metálico na boca. No dia seguinte, voltei até o trecho com 2 colegas. No lugar onde a mula parou, a terra estava queimada, o capim virado em cinza e as marcas dos cascos estavam fundas, como se tivesse passado um bicho de ferro derretendo o chão. Desde aquele dia, nunca mais passei por lá de noite. Nem eu, nem ninguém da região. A velha da venda do povoado disse que aquilo era castigo, que a alma da mula sem cabeça aparece onde há pecado velho, promessas quebradas e amor proibido, e que a capela de São Cipriano foi erguida em cima de um lugar que nunca deveria ter sido tocado.
Hoje, a estrada ainda existe, mas quem mora por perto aprendeu a evitar. Porque quando a lua cheia pinta o céu e o calor do dia some de repente, sabe-se que ela ainda cavalga, cuspindo fogo por onde passa, berrando sua dor eterna por escolhas feitas há muito, muito tempo atrás. Quando eu era pequeno, morava com minha avó numa vila esquecida entre lavouras e serras, chamada Recanto do Campo. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde os vizinhos dividem fogão a lenha e onde a noite chega mais cedo, como se o tempo desacelerasse só para ouvir os passos dos fantasmas antigos. E foi lá, na última rua de terra batida antes do matagal, chamada de Rua do Fundão, que aconteceu uma coisa que até hoje não me deixa dormir direito quando lembro. A casa onde morávamos era simples, com janelas de madeira pintadas de azul claro e um quintal longo, que terminava num cercado abandonado, cheio de capim alto e galinheiro quebrado. A vila era pobre, mas o povo era trabalhador. Só que havia uma regra que todo mundo obedecia sem questionar. Nenhuma criança ficava na rua depois das 6. Nem em dia quente, nem em dia de festa. Quando o sol sumia atrás da serra, os portões se fechavam e as cortinas baixavam. Porque, segundo diziam, o homem do saco passava ali. Eu ouvia isso desde pequeno, como quem escuta uma praga. Não fica no escuro, senão o homem do saco te leva. Achava que era só história de adulto para assustar criança. Até aquela noite de março, quando tudo mudou. Eu tinha 11 anos e estava empolgado com um peão que ganhei da minha tia. Fiquei brincando no terreiro, sozinho, já de tardezinha. Quando me dei conta, a luz do céu tinha virado um tom de vinho escuro. E os sons da vila começaram a desaparecer um a um. Foi então que senti o silêncio. Um silêncio denso, como se alguém tivesse abafado o mundo com um pano grosso. O vento, que soprava suave o dia todo, parou de repente. O ar ficou morno, pesado. O peão caiu e rolou devagar, parando bem perto da cerca quebrada do quintal. Quando fui pegá-lo, ouvi o farfalhar do mato, como se alguém grande estivesse se arrastando lá dentro. Não era animal, era diferente. Era lento, arrastado, como se alguém pisasse com o peso do mundo nas costas. Me escondi atrás do galinheiro e fiquei espiando. Foi então que o vi. Uma figura encurvada surgiu no escuro, vindo da trilha entre as árvores. Era um homem alto, magro, coberto por um casaco comprido e manchado, com a pele da cor do barro molhado e uma barba rala embolada como palha. O rosto era enrugado de um jeito que parecia ter secado sob o sol por décadas, mas o pior era o saco. Ele carregava nas costas um saco imenso, sujo, que se movia, se contorcia, como se tivesse alguma coisa viva dentro. A cada passo, ele emitia um rangido, como couro molhado, e os olhos, fundos e escuros, pareciam ver mesmo onde não havia luz. Não tinha expressão. Era como se fosse feito de pedra, mas seus olhos brilhavam com fome. Ele parou perto da cerca, cheirou o ar. O saco nas costas estremeceu. E então, sem motivo, ele virou o rosto diretamente para onde eu estava. Não sei como soube, mas ele me viu. Sentia aquilo na alma. O tempo congelou. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas o corpo não me respondia. Senti um frio subir da espinha até o pescoço. E uma sensação horrível tomou conta de mim, como se minha alma fosse escorregar pela pele. O homem do saco se aproximou 2 passos, e o mato parecia morrer sob seus pés. Então, a corrente do galinheiro se soltou com o vento, batendo na madeira e fazendo um som seco, forte. Ele parou. A cabeça se virou de lado, e seus olhos apagaram como brasa coberta de cinza.
O saco se aquietou. Ele deu meia volta devagar e sumiu entre o capim, como se nunca tivesse estado ali. Corri para dentro de casa e desmaiei no batente. Depois daquele dia, a cerca do fundo foi queimada por meu avô e nunca mais ninguém deixou criança brincar no terreiro à noite. A vila ainda está lá, pequena, do mesmo jeito. E às vezes, bem de madrugada, algumas mães juram ouvir o barulho de um saco arrastando no chão de terra e um choro abafado vindo do mato. Porque o homem do saco não leva só crianças desobedientes, ele leva as que são vistas por ele. E uma vez que te viu, ele não esquece nunca mais. Sempre me disseram que o bicho-papão era só uma história para fazer criança dormir cedo. Mas o que me aconteceu quando eu tinha 7 anos não foi história. Foi uma presença, um horror, um peso invisível que descia quando as luzes se apagavam. Era o tipo de coisa que os adultos se recusavam a entender, porque reconhecer aquilo significava aceitar que o escuro guarda mais do que só silêncio. Quando meus pais se separaram, fui morar com minha mãe e minha avó numa casa antiga herdada da família, em uma cidade pequena chamada Pedra do Cedro. A casa tinha cheiro de madeira úmida e a pintura das paredes estava descascando como pele morta. Havia um quarto no fundo, sempre fechado. Diziam que era o antigo quarto dos meus tios-avós, que tinham morrido ainda pequenos, vítimas de uma febre repentina, numa época em que os médicos só vinham a cavalo. Por causa do espaço apertado, acabei sendo colocado lá. O quarto era gelado mesmo nos dias de sol e tinha um armário antigo, enorme, embutido na parede, com maçanetas de ferro enferrujado cheirando a mofo e tempo. Na primeira noite em que dormi ali, acordei por volta das 2 da manhã, com a sensação de estar sendo observado. O quarto estava escuro, mas o contorno do armário era mais escuro ainda, como se absorvesse a pouca luz da janela. Fiquei olhando fixamente para ele, sentindo meu corpo gelar aos poucos. Era como se houvesse algo dentro, algo acordado, algo esperando. Tentei acender a luz, mas o interruptor não funcionou. O único som que eu ouvia era o tic-tac do relógio da sala e, bem sutil, um rangido vindo de dentro do armário, como madeira velha respirando. Com o passar das noites, comecei a perceber coisas estranhas. Objetos se moviam sozinhos. Meu cobertor amanhecia no chão e minha escova de dente aparecia no quarto, mesmo que eu tivesse deixado no banheiro. Às vezes acordava com arranhões leves nos braços, como se alguma coisa tivesse me tocado. Minha mãe dizia que era o sono, que eu me coçava durante a noite, mas minha avó, que nunca dizia nada à toa, passou a deixar ramos de arruda e sal grosso embaixo da minha cama. Nunca explicava por quê. Só olhava para o armário com um olhar de quem reconhecia alguma coisa antiga. A pior noite foi num domingo de lua cheia. O céu estava limpo, mas o vento uivava como se anunciasse desgraça. Dormi encolhido, com os olhos grudados no armário. Pouco depois da meia-noite, acordei com um estalo seco, alto. A porta do armário estava entreaberta. Aquela escuridão parecia se mexer lá dentro, como se respirasse. O quarto inteiro cheirava a terra molhada e pano mofado. Não consegui gritar. O ar estava espesso, pesado, difícil de respirar. Comecei a ouvir uma espécie de sussurro vindo do armário. Uma mistura de vozes distorcidas, como se várias crianças falassem ao mesmo tempo, mas nenhuma delas estivesse viva. De dentro, uma mão saiu, pálida, longa, com dedos finos e unhas escuras. Não era mão de pessoa. Era fina demais, comprida demais, com articulações que dobravam errado. A mão tateava o chão como se buscasse alguma coisa, ou alguém.
Fiquei imóvel, tremendo, preso ao colchão. A mão recuou, e então algo se arrastou para fora. Não era possível ver seu rosto, mas era uma criatura esguia, do tamanho de um adulto, com a pele encardida e colada nos ossos, vestida com trapos que pareciam parte do armário em si. Ela não andava, deslizava em silêncio. E onde quer que pisasse, o chão parecia escurecer. Ela foi até o lado da minha cama e se curvou. Não tinha olhos visíveis, mas sabia exatamente onde eu estava. E então, com uma voz que não era voz, mas um som seco, rosnado, ela disse algo dentro da minha cabeça. Você foi visto. Apaguei. Não lembro de mais nada naquela noite. Só acordei de manhã com a porta do armário fechada e minha avó sentada ao meu lado, rezando baixinho. Tinha sangue seco no meu nariz e meu travesseiro estava rasgado. Depois daquele dia, nunca mais dormi naquele quarto. O armário foi lacrado com tábuas pregadas em cruz e minha avó encheu o quarto com ervas e símbolos riscados com carvão. Anos depois, encontrei um velho caderno escondido na parte de cima do guarda-roupa da minha avó. Dentro dele havia relatos de outras crianças da família que dormiram naquele quarto. Todas falavam da mesma coisa. Um ser que saía do armário, que levava os que ele escolhia. O bicho-papão. Ele não é só uma história. Ele é real. E se você for visto por ele, nunca mais estará sozinho no escuro. Ele fica ali de olho, esperando você piscar, esperando você esquecer, esperando a hora certa de sair do armário e te levar para a escuridão que não tem volta. Era noite de quinta-feira, quando o vento começou a soprar mais forte do que o normal pelas bandas do Sítio dos Santos. O céu estava limpo, mas o ar trazia um cheiro estranho, um misto de fumaça velha e folha queimada. Minha avó sempre dizia que quando o tempo mudava daquele jeito, era melhor trancar a casa cedo, apagar todas as luzes e não abrir a porta para ninguém, nem que chamasse pelo nome, nem que prometesse ouro ou gritasse por socorro. Porque era tempo de Matinta Pereira, e quando ela passava, deixava rastro de morte e maldição. Naquela noite, estávamos só eu e meu pai no sítio. Minha mãe tinha ido visitar uma tia doente na cidade. A casa era isolada, cercada de mata, com trilhas que serpenteavam entre os pastos até chegar na estrada principal. Depois das 7 da noite, não se ouvia mais nada além do mugido distante das vacas e o barulho do vento batendo nas folhas secas. O silêncio era tão grosso que qualquer estalo de madeira parecia grito. E foi nesse silêncio pesado que escutamos pela primeira vez o assobio. Não era assobio de pessoa. Era fino, prolongado, quase como o som de uma chaleira, mas com um tom irregular, como se algo estivesse tentando imitar o som humano, mas sem saber como. Vinha da direção da mata, passando devagar pela cerca, como se rodeasse a casa. Meu pai foi até a janela, olhou para fora com o rosto sério e puxou a cortina com força. Não disse uma palavra. Apenas foi até a porta e trancou tudo. Depois pegou de um pedaço de carvão da lareira e riscou uma cruz no batente da porta e outra nas janelas. Só então se virou para mim e disse: "Não abre, nem se implorar. É Matinta." O assobio continuou por horas. Parecia que ela andava em círculos ao redor da casa, arrastando alguma coisa pelo chão, talvez galhos ou o próprio manto. Às vezes, o som ficava mais próximo da porta, outras vezes parecia se afastar para os fundos. Por um momento cessava, e então recomeçava, mais forte.
Eu sentia o estômago revirar toda vez que aquele som cortava o ar da noite, como navalha arranhando vidro. Era um chamado que ninguém queria responder. Perto da meia-noite, ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida seca, firme, como a de alguém que sabia exatamente onde bater para fazer o som ecoar por dentro da alma. Não houve palavra, só o som. E depois, o assobio, mais agudo, como se tivesse entrado pela fresta da madeira. A luz da lamparina tremeluziu e a temperatura caiu tanto que consegui ver meu próprio hálito dentro da casa. Meu pai sentou-se na cadeira grande da cozinha, segurando um terço que nunca usava, e começou a rezar baixo. Eu me encolhi no canto, tampando os ouvidos. Mas os assobios pareciam atravessar tudo. Paredes, pele, pensamento. Então veio o sussurro. Não como voz humana, mas como algo vindo de dentro da casa. Um sibilo rouco que ressoava dentro dos armários e atrás das paredes. Ela estava dentro. Ou, pior, ela nunca tinha estado fora. A lamparina se apagou sozinha. Tudo ficou preto. E eu senti algo se movendo atrás de mim, lento, pesado, com um cheiro de terra úmida, vela queimada e cipó. Não vi rosto, não vi corpo, mas senti. Era como se a presença dela ocupasse todo o ar da casa. Meu pai, com a voz rouca e trêmula, começou a rezar o terço em voz alta. Ficamos com aquela sensação de alguém ali, nos observando. Os minutos pareceram uma eternidade. Mas finalmente veio o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. De manhã, acordamos com a porta entreaberta. Havia pegadas secas de barro no chão da sala e um amontoado de penas pretas no batente da janela. Meu pai estava pálido, trêmulo, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. Na semana seguinte, uma vizinha do sítio ao lado foi encontrada morta no celeiro, com os olhos abertos e a boca cheia de penas. Diziam que ela tinha ofendido uma velha pedinte meses antes, e a velha nunca mais foi vista. A Matinta Pereira é velha como a terra. Anda nas noites de vento, arrastando promessas não pagas, ofensas esquecidas, segredos enterrados. Não adianta correr nem se esconder. Se ela te escolhe, vai voltar. E volta com calma, assobiando, caminhando devagar pela trilha até sua porta, esperando que você tenha coragem de abrir. Mas se abrir, não fecha mais.